Pai querido, nosso Deus grande, mais um dia, Senhor, estamos aqui falando com a população, falando com a cidade, falando com o mundo. Quem diria que nós chegaríamos a esse ponto de estar chegando a tantos lugares, a tantas distâncias, e às vezes até com a nossa logística normal nós chegaríamos nunca. E com a força dos meios de comunicação na virtualidade, conseguimos chegar e alcançar, Senhor. Pai querido, hoje eu quero te agradecer, por cada pessoa que ouve, que assiste, que acompanha, que às vezes até segue a gente nas redes sociais, nas plataformas. E principalmente, Senhor, por esse momento de oração que tem alcançado tanta gente. E tem sido algo sobrenatural que o Senhor promove, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que está podendo ouvir, que está podendo assistir. Enfim, que o Teu Espírito Santo possa continuar alcançando estas pessoas. Que o Senhor possa fazer um sobrenatural na vida de cada uma delas. Porque, como eu digo sempre, Senhor, aqui nós não falamos de religião e nem temos essa intenção. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador, aquele que enviou um Filho para nos dar um plano de amor, de salvação. Meu Deus, na frente de mais um dia, Senhor, acalma o coração daqueles que estão atribulados, aqueles que estão com medo de mais um dia de chuva. Que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo ali, que o Senhor possa tocar no coração das autoridades, que elas possam tomar as devidas providências. E assim nós te oramos, Senhor. Chegamos até o Teu coração, com os nossos corações derramados em gratidão, esborrando de gratidão, sabendo que o Senhor é um Deus amigo, companheiro e todo-poderoso, para tocar no coração até mesmo daqueles que nem sequer imaginam. Abençoe a cada um, Senhor, conforme a Tua vontade. E assim nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia! Eita, rapaz, já começa ganhando coração, criatura. Tô me dá chamar acostumado, criatura. Não façam comigo, não. Já tô ganhando coração no Kawaii, meu Deus do céu. Ô, Jesus. Eu já sei de quem é. Obrigado pelo carinho, obrigado por toda essa amizade que nós temos. E assim a gente tá seguindo, gente. Isso mesmo, graças a Papai do Céu. Menino, hoje quase que eu não levanto, mas eu também fui dormir tarde, que eu fiquei fazendo pesquisa, o sono não vinha, quando o sono chegou, pronto. Hoje é o nosso programa de número 79. Olha, amanhã é 80. Isso mesmo, obrigado pelo carinho para você que tá vendo no Kawaii, você que tá assistindo no deolhocomvocê.blogspot.com. Obrigado você, deixa eu ver, já tem a minha amiga aqui, Iraci, minha amiga Neguinha. Cheiro pra tu, minha querida. Deixa eu me ver mais, Jesus. O que eu tenho que falar mesmo, hein? Você que está na Rádio Igaraçu, 87,5, e está na Rádio Vitória, nos ouvindo na sua hora de almoço. Obrigado em saber que a nossa amizade está crescendo e absorvendo. Então pronto. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio de 2026, hoje é o programa de número 79. Vamos viajar logo no tempo, né? Rapaz, vamos embora, pega o ônibus, bora comigo. Para aí, motor, para aí, que vai subir todo mundo, calma, deixa de alvoroço. Olha, você se lembra do Papa João Paulo II? É do tempo que eu era menino, inclusive até eu estudava na escolinha que tinha o nome dele, aí depois tiveram que mudar porque tinha outra escola que tinha o nome dele também. Em 1982, o Papa João Paulo II escapou
Imagine você, né? Agora foi recente com o Trump, vamos dizer, Bolsonaro também sofreu com isso. Ele sofreu de uma tentativa de violência, vamos dizer assim, lá em Portugal. Os seus seguranças dominaram Juan Maria Fernandes antes que ele pudesse atingir o Papa. Imagine você, né? Deu para lembrar agora? Tu que era pequena assim, né? Eu era bebê, eu tinha acho que 2, 3 anos. Eu tinha 3 anos. Imagina tu, né, que era pirraia, né? E viu no jornal, não entendeu nada. Pois é. E tem uma coisa aqui, gente. Aliás, em 1855, eu esqueci de inverter, nascia Hermes Rodrigues da Fonseca. Ele foi um militar e político brasileiro, além de ser o primeiro presidente do Brasil, de ser o sobrinho do primeiro presidente do Brasil, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. O que foi que aconteceu? O reinado dele, na época, ele foi o 8º presidente do Brasil. E ele teve aí seu mandato entre 1910 até 1914. Ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, e daí, da linhagem da família, ele foi o sucessor do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Tá vendo, né, Venda? Você só me dá azar, Venda. E daí hoje, quem é que tá fazendo aniversário hoje? Gente, uma das pessoas que deu muito boa noite para todo mundo, com certeza ele deve ter dado a notícia do Papa. Eu estou falando de Sérgio Chapelain, isso, que agora está aposentado, está numa boa, entregou o Globo Repórter para Sandra Lemberg, e aí agora está só curtindo o que a vida ainda lhe tem de oferecer, né? Pois é. Então, já estamos informados, já fizemos as honras da nossa casa, e agora, vamos seguindo? Pois é, rapaz, estamos aí em chuva, né? Tá chovendo por aí? Tá? Pois é, né, rapaz? Dá aquela vontade de dormir mais, né? Mas não, deixa aí teu celular pra tu assistir, rapaz. Tu que tá vendo agora de manhã. E aí, depois você vai ver tudo de novo, se você quiser. Fica aí, não sai da sua cama agora, não. Se você não tem nada pra fazer, então pronto. Fique na cama, mas deixa comigo. Deixa eu aí do seu lado, viu? E agora vamos à previsão do tempo. E lá ia eu falar em cima da música, ia ser um estrago, vocês não iam entender nada. Pois é, minha gente, vamos aí à previsão do tempo para esta terça-feira. Hoje nós temos intensidade de ventos fracos a moderados. Inclusive, eu recebo todos os dias, logicamente, né? Eu estou aí dentro da Defesa Civil, e todos os dias a gente recebe um boletim, e hoje a previsão de chuvas é de fraca a moderada. Mas podendo acontecer, né? A gente espera que não. Mas pelo menos a previsão oficial é de fraca a moderada. Hoje o dia promete estar cheio de muitas nuvens com chuvas isoladas. A umidade máxima do ar está em 95% e a mínima é em 75%. Temperatura mínima 24 graus e a máxima de 29 graus. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Então agora você já sabe, né? Se você receber um alerta aí no seu celular, SMS, e recebeu lá aquelas informaçõezinhas bonitinhas dizendo que está nessa situação de moderada, então procure, se você está em área de risco, um local ou uma área que esteja protegida. Combinado? Então, pelo amor de Deus, não me vá virar manchete não, tá? Tome cuidado com a sua vida. Sua vida é uma só. Não esqueça disso. E aí agora vamos às manchetes dos jornais que estão circulando hoje em todo o estado.
Pois é, né, rapaz? Hoje bateu a preguiça e eu aqui quase que não levanto. Eita, lelê. Terça-feira e aí são as manchetes dos jornais que estão circulando hoje. CETRAN recomenda regras rígidas para os patinetes elétricos aqui no estado. Pois é, menino. Oposição retoma a anistia após decisão de Alexandre de Moraes. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, começou a coletar assinaturas para protocolar uma PEC para anistiar os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Banco do Nordeste libera a terceira parcela para a conclusão da Transnordestina. Santa Cruz vence Inter de Limeira. Eita, lelê! É por isso que tá chovendo, criatura! O Santa vence Inter de Limeira e quebra a sequência negativa na Série C. Oh, Caldelone, meu povo! Aleluia! Rapaz, não tô com brincadeira não, viu? Tô falando sério. Nós estamos aqui na sequência de jejum e oração para que o Santa e o Náutico e o Sport também tenha resultado, viu? Trump reitera que proposta do Irã é inaceitável e alerta para risco de cessar fogo. Cesta básica fica mais cara em todas as capitais do Brasil. E por último, operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira pode impactar alianças do PP nas eleições. Seu Raul, vem cá, seu Raul. Tá vendo o negócio pegando? É, meu filho. Deixa eu quieto, tá? A Copélia chegou aqui agora e mandou eu dizer. Eu prefiro não comentar. Pois é, e falando em Copélia, né, que hoje é a Dona Josefa, é a última semana de Dona Josefa, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Pense numa coisa. Vamos começar a nossa casa dos patrão, né? Vamos revirar os patrão, que é os patrão que mandam na gente, que toma conta da nossa vida. E eu quero agradecer o carinho de vocês aí de Garaçu, né? Imagine, vocês estão ouvindo a gente em pleno meio-dia. Aí vocês estão naquela, né? Ao invés de ficar com a televisão ligada para ver as desgraças do que está acontecendo, né? Aí você fica com a gente aqui. Agora, eu só lhe peço para tomar cuidado quando você estiver comendo, para não se engasgar, né? Com a minha loucura aqui, viu? Só isso que eu lhe peço, pelo amor de Deus. Porque aí eu vou ter que ensinar aqui, eu vou ter que dar aula de primeiros socorros. É, né? Bombeiro, jornalista, eu sou de tudo um pouco. Só não sou que não presta, graças a Deus. Minha educação não veio para isso. Mas você viu aí que Kekel, ela também está a favor pelo fim da escala 6x1? Pois é, menino! Você viu os vídeos aí, ela falando? Não foi inteligência artificial não, viu? Não foi. Foi de verdade mesmo. Pelo menos eu vi uns 3 compartilhando, né? Só porque o que deu tempo de ver. Então, a nossa governadora Raquel Lira declarou ser favorável à redução da jornada de trabalho no modelo 6x1. Inclusive, também deixa eu lembrar, né, que segundo eu vi aqui, que eu fiz a cobertura daquela história lá da tarifa zero do transporte, ela também é a favor e tem a tarifa zero. Mas, com aquele fator, se tiver o subsídio, ela coloca amanhã mesmo. Eu não sei se você sabe, né? Vocês que estão aí na distância, só a gente aqui do Recife que sabe, né? E nós temos uma parte do transporte complementar que o nosso saudoso prefeito João Paulo, eu digo saudoso porque ele não morreu, mas a gente tem saudade do tempo dele de prefeitura. João Paulo, ele colocou uma parte do transporte complementar para ser gratuita. Sabia disso? Pois é. Então, no transporte complementar do Recife, uma parte é paga e a outra é gratuita. Só para você saber. Na minha comunidade, a van é gratuita. Então, tem algumas outras comunidades que também as vans são 0800 e tem as que são pagas, que exatamente são as que são pagas que sustentam as que não são. Já viu essa? Pois é, rapaz. Pois é. Coisas de João Paulo, né? Por isso que ele é a favor da tarifa zero também. E
como se diz, com ganho de calça. E aí, o que acontece, né? Ela deu uma entrevista para o Diário de Pernambuco, lá no Palácio do Campo das Princesas, e ela disse que a ampliação da convivência, a ampliação do tempo de convivência da família é legítima e deve avançar no Legislativo Federal. E bom, né, rapaz? Até ela mesmo tá precisando estar um tempo com os filhos dela, né? Ô, Jesus, perdeu o marido na beira da eleição, aí é aquela coisa, né? E a mulher só tá lá, ó, viajando, fazendo as coisas, entregando obra. Não tem tempo nem pra estar com os pirraias dela, rapaz. É um negócio sério. Aí ela disse aqui, ó. Eu sou a favor em se reduzir a jornada de trabalho. Você permitir que um pai de família, uma mãe, possa estar em casa mais um dia, isso não tem discussão. É claro que eu sou a favor. Assim ela disse. E na avaliação da governadora, o debate sobre a redução se consolidou como uma pauta relevante no cenário nacional. Inclusive, eles estão apostando muito nessa questão da pauta 6x1. Eu acho que também dava um jeitinho lá para Lula botar a tarifa zero. Se ele botar a tarifa zero, meu irmão, no transporte, o povo de Igaraçu e de Abreu Lima vai fazer a festa, né? Já faz sem ser tarifa zero, imagine quando for. Pois é, né? Mas ainda temos esperança, né? Aí tem agora, por exemplo, né, a gente tem aí a tarifa zero de energia para quem gasta até 80 kW, sabendo que quem paga o restante da conta de energia de graça é o outro que está pagando a energia mais cara, entendeu? Tarifa amarela, tarifa vermelha, aquela coisa toda. Pois é. Então ela ainda diz aqui que acha muito difícil não ser aprovado no Congresso Nacional. Se preocupe não, que o povo que foi fazer fila lá no Novo Atacarejo para comprar as coisas mais baratas, vai fazer fila, vai tudo ir para Brasília, para pressionar o deputado e senador e presidente Lula. Fazer, presidente, aprova essa bexiga. O senhor vai aprovar, senão a gente não sai daqui. Entendeu? Não vou me estender muito nesse assunto, porque senão a gente vai acabar entrando na pauta nacional. Ai, Jesus, meu termômetro do Kawai é um caso sério. Você lembra que eu falei aqui no nome de Danilo Cabral? Eu lembrei agora de um amigo meu que se candidatou a deputado estadual. Eu fiz questão de botar ele lá. Olha, tu vai ser candidato a deputado. E daí... Quando ele foi gravar o guia, eu também estava com ele, né? Assessor de candidato furado a deputado. Acaba tendo 65 votos. Teve o meio do meu tio para completar. Aí dizia assim, né? Ele falava o nome dele, o número, e dizia assim, né? É Danilo e Tereza. Aí ele não conseguia falar Danilo e Tereza. E o rapaz lá na produção disse assim, vai meu filho, fale, porque você está aqui gravando, então vamos embora, bora, é Danilo e Tereza, pelo amor de Deus. Pois é, Danilo Cabral se candidatou a governador e que teve uma derrota histórica, de lavada de quequel, uma mulher sendo governadora, isso, respeita, tu acha que mulher não tem poder de nada, vai, te orienta não. Ele será nomeado secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo e da Microempresa e ainda da Empresa de Pequeno Porte. Eita lá, meu pai do céu. E eita, vem cá. Tá varada de fome, né, mulher? Não tomou café, pronto. Tá atacada. É indicação articulada pelo PSB junto ao presidente Lula. E a escolha foi formalizada pelo presidente nacional, lógico, né? Aí eu não vou precisar falar o nome de novo. É João Campos. João Campos. Viu? João Campos. Agora, engraçado, por que o nome de Danilo não foi colocado logo, né? Assim que Lula assumiu, aquela coisa toda, assim como fizeram com Paulo Câmara, né? Acho que Paulo Câmara até hoje tem medo do povo, né? Que ele arregala os olhos assim, né? Ixi, sai de perto dele, que é medo. Ele tem medo, ele sai correndo, viu?
Cuidado, ele está segurando ali para dizer, ai misericórdia, vamos fazer alguma coisa comigo. Aí ele arregala os olhos, ele colocou o sinal de alerta, né? Você lembra de Paulo Câmara, né? É, rapaz, cria de Dudu, de Eduardo Campos, viu? Campos. Aí tem que deixar a garganta aqui, o negócio nos dentes, para falar Campos. E ele vai ocupar o segundo principal posto da estrutura ministerial responsável pela coordenação administrativa e pela execução de políticas públicas do dito ministério. Quando eu vou falar de novo, pelo amor de Deus, é cada nome que parece Joaquim José da Silva Xavier de Alcântara, sei lá o quê. E esse ministério atua em programas voltados para microempreendedores individuais, acabei falando, microempresas, pequenos negócios em todo o Brasil. E a nomeação também reorganiza o cenário político interno da legenda em Pernambuco. Pois é, né, rapaz? Leonardo Capes, eu fui dormir com essa. Eu e minhas loucuras. Vá se acostumando comigo, viu? Você de Igaraçu, vá se acostumando comigo. Você já está acostumado comigo. Em uma semana já deu para sentir quem é esse cara. Quando é para falar das coisas de bombeiro, tudo é lógico, eu tenho que falar sério, né? Eu sou um ator social. Aí no bombeiro é uma coisa. Agora trazendo as notícias aqui a gente se solta. É igual o show da Xuxa, né? Vou estar com você, brincar com você. Vai gordinha, corre gordinha. Né? Assim vai. O deputado estadual Sileno Guedes, imagina se desse para fazer igual Leonardo Capes, né? Sileno Guedes, assobiei. Eu quero 3 pães. Ele anunciou a liberação de 2 milhões de reais para obras de pavimentação asfáltica em Goiânia. O investimento foi articulado junto ao governo federal em meio às ações de recuperação da infraestrutura afetada pelas chuvas que atingiram o município no início deste mês. Lógico, quem não lembra, né? Pois é, Armenda. Eu vou botar remédios falsos e aí eu vou ficar com dinheiro, viu, Armenda? Presta atenção, Macedo. Pega ela, dá uma amaciada. É, rapaz. Eu pensei que quem ia falar fosse Campos, né? Mas eu acho que ele viu a repercussão, viu aquela coisa toda, né? Se meteu onde não podia. Tudo bem que foi da melhor das intenções. Prefiro não comentar, né? Aí, agora quem teve que falar foi Sileno Guedes. Sileno Guedes é presidente regional aqui do PSB. Esse anúncio aconteceu durante a reunião com o prefeito de Goiânia, Márcio Rogério. Aliás, Marcílio Régio. Márcio Rogério. Quem é esse Márcio Rogério? Me diga agora. Você tá tendo um caso com ele, seu safado? Tá bom, tá mais aqui quem falou. E o superintendente adjunto da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf aqui no Recife, Samuel Andrade. E disse aqui, né, que os recursos foram viabilizados pelo meio da articulação com o deputado federal Silvio Costa Filho, né, que ele vai tentar de novo a reeleição e com certeza ele ganha, né? Isso aí é sagrado. Silvio Costa Filho já tem o seu eleitorado fiel, principalmente o povo das emendas. Na emenda! Quem ganha emenda tem que ser fiel, né? Senão já sabe, né? Macedo vai lá, viu? A previsão é de que cerca de 25 mil metros quadrados de pavimentação sejam reconstruídos nas áreas, incluindo o bairro Novo Eldorado. Junto ao governo federal que merece, né? E ao ex-ministro Silvio Costa Filho, conseguimos destinar essa verba e viabilizar, né, exatamente aí essa questão que eu falei. Estou falando frase dele, mas como eu já falei, para não se tornar redundante. Essa articulação fez com que hoje fosse possível um investimento para a população de Goiânia. Que lindo, cara! Pois é, como sempre, né? O pessoal vai logicamente dizer: não fez mais que sua obrigação. Pois é, o povo hoje acordou, viu? Tá brincando com o povo, viu? O povo bota tu, vereador, jogar tudo dentro do canal, quero ver como é que tu fica. Prefeito, vem cá!
Vamos fechar. Vamos fechar a nossa casa dos patrão com ele, John Campos. Não, saiu Campos direito? Acho que não. Deixa eu ver aqui, né? Eu tenho que fazer uma preparação, botar uma saliva na boca, lembrar de Maite Proença. E daí, vamos ver se agora sai. John Campos. Pronto, agora foi. Tá vendo? Tem toda uma técnica vocal que a gente aprende nas aulas de teatro. Pronto, é isso. Pra tudo dar risada, criatura. O pré-candidato a governo do estado segue em giro pelo interior. Acho que por isso, né? Não deu tempo dele voltar para Goiânia para dizer que saiu dinheiro e mandou Silene falar. Na ocasião mais recente, ele visitou a feira de artesãos na cidade de Tracunhaém da Mata. Olha só, rapaz, que coisa linda. Acompanhado, né, do seu agora vice, aliás, candidato, pré-candidato a vice-governador, Carlos Costa. Aí foram pra feira, foram olhar os bonecos, deram abraço nas veias, aquela coisa de sempre, né? Olha que coisa linda que ele disse aqui. Minha mãe liderou por 8 anos o trabalho de cuidado com os artesãos de Pernambuco e houve uma presença muito forte, não só na organização da FENEARTE, que foi ampliada e teve uma dimensão gigante pelas mãos dela e do meu pai, Eduardo Campos. Quer dizer, Eduardo Campos, menino, pelo amor de Deus, eu invento cada doideira que eu tenho que patentear, né? Pois é. Mas na valorização permanente. O Centro de Artesanato de Tracunhaém foi uma idealização deles e de Ariano Suassuna. A Ariano está envolvido nisso aqui, viu? Pois é, que na época ele era secretário de Cultura. Aí, como é que tem o nome? Poetia, W-E-D-J-A. E tu, digenando, meu Deus do céu, tá bom, manda esse negócio pra lá. Que coisa linda, né, rapaz? Aí as velhas, inclusive eu vi uma casa lá em Bezerros que era eleição para a prefeitura, ao invés dela colocar o pessoal que estava concorrendo lá em Bezerros, eu vi isso. Meninos, eu vi. A casa da mulher estava toda enfeitada com o nome de João Campos. Então ele tem que, quando for em Bezerros, sabendo que é terra de Quequel, ele tem que ir na casa dessa mulher para registrar isso, porque a mulher, enquanto a campanha estava rolando com outros candidatos, a mulher estava lá mostrando sua fã, ela ser fã de Johnny. Com certeza tem um dedo de Arraiz e de Eduardo. Né? É um público fiel. É gente que ouve até hoje as músicas de Paulo Sérgio, sabendo que ele foi embora em 1980. Né? Pois é. Então, literalmente, eu vou fechar aqui. Aliás, né? Estavam lá também, né, fazendo a parte do cordão, né, aquela coisa, a comitiva. Não vamos também escrachar demais, né, Xavier? Pelo amor de Deus. Para não prejudicar os colegas. Os pré-candidatos a deputado federal, Manuel Botafogo e Cássia do Moinho, também estavam lá presentes. E tem uma coisa que eu vi ontem. Eu tô rindo aqui que eu tô me lembrando da cena. Acho que foi lá em Santa Cruz, né, alguma coisa assim, e Campos, ele tava indo lá, né, acho que foi Santa Cruz. E de repente tava o pessoal gritando o nome de Kekel. Aí teve um rapaz também, acho que mototáxi, que tava lá falando assim: tá vendo o prefeito de vocês aí, Recife? Vocês se acabando debaixo d'água, onde é que tá o prefeito de vocês? Tá vendo? Aí chega um cara lá, né? Aí diz: tu trabalha com ele? Cara, eu trabalho com ele, eu tô aqui pra defender ele. Você chegou a ver esse vídeo? Se não chegou, não se preocupe não, que eu vou repostar lá no nosso Instagram de olho com você, viu? Eu vou aproveitar aqui para fechar a nossa casa dos patrão. Trazer o pra cá. Meus amigos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora eu vou ficar subindo o tempo todo. Isso aí, pode, sai dele. Vão perguntar se eu tô com um apito de boneco. Mais importante do que uma pesquisa mentirosa, que uma pesquisa marqueteira, é o mapa de Jamildo.
Quantos prefeitos estão apoiando Kekel e quantos prefeitos estão apoiando John Campos? Adivinha quem está com 43 municípios? Tempo! E aí, quem está com 43 municípios? Será que é Kekel? Não. 43 municípios está com John Campos. E Kekel está com 113 municípios. Até o momento, viu? E daí, vamos ver aqui agora a questão de indecisos ou não quiseram responder. 7 do PP, 7 do PSD, 5 do Republicanos, 3 do Avante do Podemos e 1 do PV, do PT e do MDB. Pois é, baby. Tá vendo o negócio pegando? Isso, brinque, viu? As articulações têm que ser muito bem feitas, viu? Então pronto, assim nós fechamos a nossa Casa dos Patrão, falando dos políticos, porque já que eles tratam a gente assim, a gente também fala deles assim, viu? Por isso que a gente começa o nosso De Olho com Você fazendo exatamente as honras, né? Amor com amor se paga. Você já ouviu a novela do Nuno Correia? Eu amo o seu Nuno, rapaz. A coisa tá preta, tá tudo na moto. Não, tá tudo caro. Vou aumentar de novo o aluguel. Só aqui uma notinha rápida que eu acabei de ver aqui, que eu não tive tempo de fazer a apuração hoje. A Alep deve votar nesta terça-feira os projetos sobre o auxílio às vítimas e a criação do fundo ambiental. Ah, tá. É porque na segunda foi o reteté e hoje, literalmente, é a votação, né? Ah, tá certo. Tá bom, a gente entende. Viu? Relaxa, tá tudo em casa. E, então pronto, fechamos a nossa Casa dos Patrão. E agora vamos dar uma olhadinha na cidade, no nosso estado. E diz aqui o seguinte... Até, inclusive, dá um certo medo quando a gente vê esse negócio de mutirão de cirurgias de visão. Eu mesmo fico de olho assim, eu fico meio preocupado, porque às vezes o pessoal faz as coisas meio no alvoroço, né? E fica uma coisa que às vezes já vi isso acontecer, acho que em São Paulo, né? E aconteceu lá em Pojuca, por meio da Secretaria de Saúde, o cronograma... Aliás, né, o cronograma dos atendimentos oftalmológicos com a relação à realização... Ela é, menino! Presta atenção, criatura. Eu tô meio com TDAH hoje. Será? Não sei. O TDAH tá me atacando. Com a relação à realização, de novo. Tá vendo? Foi falar de política, agora vai inventar aqui, emendar a notícia. O resultado é esse. A realização de um novo mutirão de cirurgias. A iniciativa focou na redução da fila de espera para os procedimentos de, vamos dizer assim, né, de redução de catarata e pterígio, utilizando uma unidade especializada lá no centro de Pojuca. Desde a ampliação dos serviços de maio de 2026, aliás, de março de 2026, os indicadores oficiais apontam a realização de 2.895 consultas e 113 cirurgias. E exatamente essas cirurgias feitas até o momento, 56 foram para tratamento de catarata, 42 para pterígio e 15 para recobrimentos conjuntivos, atendendo pacientes que já haviam passado por triagens prévias. Pois é, né? Vamos ver depois se o povo vai estar aí tudo enxergando direitinho logo aonde Pojuca. Que bom, né? Logo em Pojuca, rapaz. Uma cidade que eu tenho o maior carinho, que eu já trabalhei lá, passei 3 meses lá. E vou dizer para você, pense num lugar legal, é Ipojuca. E também já fui em Porto de Galinhas, lógico, né? Realizei meu sonho, meu desejo de ir para Porto de Galinhas e consegui. E muito bom. Então pronto, gente, vamos agora para as notícias da cidade. E assim, eu vou dizer para você que eu fiquei muito triste, né, quando eu vi aqui a situação que é, meu Deus do céu, a mulher passa mal, infelizmente ela cai na avenida
E o ônibus, né, infelizmente, passa, né? Não vou completar, porque senão minha transmissão vai cair. Você sabe, né? A gente, quando faz a transmissão aqui, a gente tem um protocolo de palavras que não podem ser usadas, mesmo sabendo que eu estou dando notícia. Viu? Pois é. Você sabia disso? Não, né? Por isso que eu não falo em certas palavras, porque senão, tanto no Kawaii quanto no nosso YouTube e no Facebook, a transmissão ela é derrubada. Aí eu perco minhas transmissões. E aí vocês vão ficar sem de olho com você. Não pode, né? Isso não pode de jeito nenhum. E os Correios realizam força-tarefa humanitária após fortes chuvas do Recife. Também, né, antes de eu trazer essa notícia aqui, e também teve a história lá da mulher, né, que, meu Deus do céu, a mulher queria comprar uma carne, e quando dá fé a mulher leva um presentinho, meu Deus do céu, e a mulher sai de lá numa maca, no mercado, no Mix Mateus de Santa Amaro. Pelo amor de Deus, minha gente. Cadê os brigadistas? Cadê o bombeiro civil? Cadê os engenheiros lá desse Mix Mateus, pelo amor de Deus? Mas sabe contratar a minha joia, sabe contratar a maga para fazer propaganda, né? Para dizer, venha para cá para comprar as coisas. Aí, pô, a mulher vai comprar uma carne e ganha um presente, rapaz. Estão achando que ela tá na pegadinha do Silvio Santos, por acaso, para estar levando essas coisas, rapaz? Isso não existe. Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto, cadê a estrutura? O engenheiro tá onde? Numa hora dessa? Cadê o técnico de segurança do trabalho? Cadê o bombeiro civil? Ainda vai dizer que a brigada fez socorro dela. Deixa eu quieto, viu? Deixa eu calado, que eu tomo remédio de pressão. Meu remédio de pressão se chama Espantil. Eu tenho que tomar 2 quando eu me estresso. Senão eu vou pegar um AVC aqui. Viu? Eu já disse que eu tenho que me acalmar. Eu tenho que me acalmar. Por isso que eu faço jornal vindo fazendo palhaçada. Já para me acalmar. Agora sim, né? Vamos falar de uma coisa bonita. Que os Correios, eles iniciaram uma operação humanitária para auxiliar famílias afetadas pelas fortes chuvas. E a ação aconteceu em parceria com a prefeitura da cidade e envolve a distribuição de mantimentos, colchões, materiais de higiene destinados aos abrigos municipais. A operação está sendo realizada de forma integrada com órgãos locais de assistência e defesa civil. Inclusive é importante se lembrar, inclusive eu estava falando isso com a gerente da minha regional, que o pessoal acha que a defesa civil ela tem que estar dando donativos. A defesa civil, ela vê todas as situações e daí o que é que acontece? Faz todo o levantamento e daí é a assistência social, a Secretaria de Assistência Social, quem faz a entrega de donativos. Eles só fazem encaminhar. Eles vão analisar ali, né? A Defesa Civil ela tem todo um cadastro das pessoas que passam por aquela situação, tem todo um monitoramento de famílias, e daí o que acontece? Ela faz o encaminhamento para a outra secretaria, aí já cai para o CRAS. Deu para entender, né? Para depois não fazer que nem aqui Fernando Castilho veio dizer que a prefeitura ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não sei o que a Defesa Civil ela vai botar o povo para dentro, para fora, para não sei o que. Viu? Vamos falar as coisas direito. Vamos falar as coisas direito. Tu é jornalista, filho. Então tu tem que prestar atenção. Tu tem que fazer a apuração das coisas. Não é estar falando que vem na tua cabeça sem saber. Não adianta eu dizer que é A quando a fé é B. Entendeu? Tá achando que eu tô aqui fazendo essas palhaçadas? E tu acha que eu não estudei jornalismo? Tu acha que eu não sei o que é ética? Tu que tá pensando, criatura. Viu? E tem aqui, né, também que eles estão utilizando a estrutura logística dos Correios para fazer todo esse processo que chegue esses donativos para as pessoas. E estão sendo distribuídas diariamente kits de alimentação, colchões, travesseiros, além de itens de limpeza. E ao todo, cerca de 10 mil produtos estão sendo armazenados e encaminhados aos abrigos, montados pela prefeitura para acolher as famílias desalojadas. E a operação deve continuar ao longo desta semana, que é o período que ainda há previsão de chuvas, conforme os alertas meteorológicos emitidos pela APAC.
E em nota, os Correios destacaram que a atuação aqui em Pernambuco reforça a experiência da estatal em operações emergenciais e ações de calamidade pública em diferentes regiões do país. Pois é, né? E isso aconteceu também lá no Rio Grande do Sul. E tem uma outra situação também aqui que eu separei, que aqui são informações do Leia Já. E... não. Isso aqui... Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui na página inicial. Eu acabei apagando a outra página. Mas tem informações aqui interessantes do Leia Já. Daqui a pouco eu chego no diário de novo. E a Folha... Ih, rapaz. É bom ter uma atualizada aqui na página, né? Olha só, a chuva que estava acontecendo de madrugada, você sabe, né, que tem umas áreas de alagado que, meu Deus do céu, bastou uma chuvinha de nada, já está todo mundo na piscina natural. A cidade do Recife já voltou a acumular pontos de alagamentos após as chuvas da madrugada. 5 pontos com acúmulo de água foram identificados pela prefeitura nas primeiras horas do dia. A última atualização do POP registrou os seguintes pontos de alagamento. Avenida Mascarenhas de Moraes, próximo a Tambaí, no sentido subúrbio, próximo ao número 2686, e também no 2712. Cruzamento da Abdias com a Avenida do Forte, na altura da Praça da Chesf, e na Rua Acre, no bairro de Afogados. Com a média de 21 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, Recife é o terceiro município com o maior índice de precipitação no momento. Então, o que é que acontece? Precipitação. Aí, para não falar chuva, aí fala, né, essas palavras técnicas aí. Precipitação. Não se precipite, porque está alagando, já está acabando sua paciência. Viu? E a prefeitura ativou o estágio de mobilização, que indica que não há ocorrências, vamos dizer assim, relevantes, mas que existe a chance de mudança meteorológica com impacto da rotina da cidade. A condição ainda é de risco baixo, graças a Deus continue assim, a baixo e médio para a população. Tá? Essas aí são as informações lá do POP. E tem um abrigo lá em Cajueiro, que está funcionando e oferta 70 vagas para moradores em condição de risco. Ok? Então, você já está sabendo. E agora, foi até bom a gente estar atualizando as informações, né? Foi bom, Leia Já. Ah, foi bom tu ter feito essa loucura aqui agora, viu? E, gente, a nossa governadora está voltando para Brasília para buscar mais recursos. Né? Enquanto já saiu de fulano, de ciclano, de não sei quem, aí ela vai ter que voltar lá de novo. E, inclusive, ela deu uma entrevista aqui exclusivíssima. Ah, engraçado, né? O povo bota entrevista exclusiva, aí daqui a pouco ela tá falando com o JC, com a Folha, com as televisões, né? Enfim. Olha, inclusive aqui, eu tô devendo uma coisa para vocês. Que é sobre o negocinho aqui do antavírus, eu vou falar já, tá? Ela diz aqui, temos milhares de pessoas vivendo em áreas de extremo risco. Pois é, né, rapaz? Aí... Ai, meu Deus. Aí a gente fica pensando, né? Só a Defesa Civil, meu Deus do céu, que se vira, que... Jesus, endoida pra fazer as coisas. Pois é. Só para você ter uma noção aqui, cerca de 65% das famílias do bairro de Passarinho, na beira da BR-101 e divisa com 2 Unidos, e também 2 Carneiros, perderam bens durante as chuvas. Bora ver isso aqui, né? Pois é. E depois eu procuro a outra notícia lá do Leia Já. E diz aqui, olha. Infelizmente, cerca de 65% das famílias de 2 Carneiros em Jaboatão e de Passarinho perderam bens durante as enchentes. Os dados estão no Retratos das Enchentes 2025, do Instituto Decodifica, que mostram como a crise climática e a desigualdade urbana afetam a vida das pessoas nessas comunidades. Claro, isso é sagrado, né? É sagrado. A gente já sabe
gênero, número e grau, onde as coisas acontecem. A gente já nem precisa... Eu acho que o pessoal na TV, quando vai fazer a cobertura, né, que vai botar a bota e botar o pé na água, já sabe até para onde vai. Eita, Jesus, passarinho. Eita, águas compridas. Eita, porque alagou o canal do não sei da onde, lá de Jardim Atlântico. Bora para lá. Eles já sabem. Alagamento? Afogados. Afogados com certeza está cheio d'água. O próprio nome diz, né? Afogados. Infelizmente. É incrível. Aí o pessoal vai inventar os paliativos. Inclusive, eu estava vendo umas informações antes de dormir, né? Que eu estava sem sono, então aproveitei e fiz umas pesquisas sobre as minhas áreas lá do PIDEC. E vi que a Vila Vintém, por exemplo, ela possa ser que esteja sendo incluída no Promorar. Mas tem outras comunidades que estão no Promorar, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que banca tudo isso. Aí está explicado por que não foram lá para a Secretaria das Favelas, né, das periferias. Pois é, papazinho. O estudo, baseado em 386 entrevistas domiciliares, mostra que os impactos das enchentes eles crescem por conta de falhas na estrutura. Ou seja, né, depois eu preciso dar uma aula para vocês. Eu faço uma edição especial aqui para dar uma aula para vocês sobre defesa civil. Existem 5 estágios na defesa civil. Um deles se chama preparação. A preparação, gente, ela é um mapeamento, um monitoramento da área que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu tenho 2 áreas, eu peguei logo a área plana, né? Uma na beira do rio e a outra na beira do canal. Então é preciso se analisar quem são as pessoas que estão ali. Se são idosos, se são mulheres, se são crianças, se tem juventude, se tem gente que é neurodivergente, se é portador de necessidades especiais, e lá vai o trem. Então, quando é feito esse monitoramento das famílias, também é visto como a comunidade está. E daí são feitos os devidos encaminhamentos para as autoridades. Por exemplo, por que a comunidade alaga? Então vamos mandar para a Secretaria de Saneamento, vamos mandar para a Secretaria de Habitação, vamos mandar para a Inlube. É assim que a coisa tem que ser feita. É regra da Defesa Civil. E não é regra da Defesa Civil de Paulista, de Goiânia, de Recife, não. É um protocolo padrão. Isso é passado para todas as pessoas que se preparam, como eu fui me preparar, como hoje eu posso dizer, mesmo sendo voluntário, eu estou lá dentro da Defesa Civil. Então são essas informações que é preciso passar para a população em geral. E a televisão não está preocupada em fazer isso. A televisão está preocupada só em mostrar as barreiras caindo e pronto. E mostrar o povo tudo bravo, virado. Só para você ter uma ideia aqui, tem uma coisa importante. Essa pesquisa que eu estou falando para vocês aqui, ela aponta que mais de 73% dos moradores do bairro de Dois Carneiros e cerca de 40% de Passarinho convivem com os alagamentos constantes. E metade das casas já foram invadidas pelas águas em níveis superiores a 1 metro. Se você vê as fotos aqui, você se assusta. Você acha que está no cenário de guerra. Existem 20 mil habitantes que estão numa área formada por relevo acidentado e com cursos d'água. E quase 40% deles dizem que as águas acontecem nas ruas e cerca de 30% já tiveram danos estruturais em suas casas, ou seja, rachadura. Começa pela rachadura. Tá vendo só? E aí tem que ter o monitoramento. Se não tiver monitoramento, não adiantou de nada. Tem que estar sempre de olho, fazendo as coisinhas tudo bonitinho, direitinho, para que as pessoas não tenham maiores prejuízos, para que não virem manchete no outro dia. E vamos falar agora sobre essa antavírus, né? Rapaz, pelo menos aqui, segundo o Estado, nunca foi registrado nenhum caso sobre essa situação. Ela é transmitida por roedores silvestres contaminados. Segundo o Ministério da Saúde, o surto em um cruzeiro não representou risco para o Brasil. Pois é, né? Assim foi também na Covid-19. Não, fique em casa, não, pode ir.
pode brincar carnaval que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, está tudo sendo monitorado. E quando acabou o carnaval, fique em casa. Ai, porque o presidente é negacionista, porque esse cara é um prejuízo para o país. É, rapaz, cuidado, viu? Pois é, vamos então saber aqui, como eu estava agoniado para falar para vocês, o que é esse tal de antavírus. É uma doença que é transmitida pelo contato com excreções de roedores silvestres. Aí agora, bora traduzir. Oi, não se preocupe, você está no De Olho com Você. Eu traduzo tudo para você. Eu sou o seu Gemini, eu sou sua inteligência artificial viva. Nem te preocupa, criatura. É por isso que a gente tá aqui, todo mundo junto. Viva a nossa amizade, ninguém solta a mão de ninguém. A favela venceu. O amor venceu. Viva o Suzy. Então, o que é isso? Por exemplo, vamos dar uma ideia, né? O bichinho tá lá, ele fez xixi, fez cocô, e de repente você pegou naquela área que ele fez um negócio. Então ele está contaminado. Aí o que acontece? Aí tu é forte candidato a também ficar com antavírus. Deu para entender agora? Deu para entender? Diz aí, beleza. Faz assim no comentário, ó, beleza. Tá? Então bota lá o likezinho aí, viu? Tu que tá no Kawaii, tu que é meu termômetro de todos os dias. Os sintomas são febre, dores nas articulações, na cabeça, na lombar, na abdominal e também, além de sintomas gastrointestinais, ou seja, vai dar aquela vontade de vomitar, vai dar refluxo, vai dar vontade, aquelas coisas. E depois, a pessoa contaminada ela pode apresentar dificuldade de respirar. Respiração acelerada, taquicardia, tosse seca e pressão baixa. Exatamente, gente, a taquicardia, ela é o coração, ele trabalha num ritmo. Então, o que é que acontece? Ele vai mudar. Existe ou acelerar ou reduzir os batimentos cardíacos, tá? Então é isso que acontece. E aqui agora eu posso voltar para o começo da matéria, que é o mais importante, né? Bom, que já tinha aqui dizendo como é que esse antavírus acontece. E diz aqui que, apesar do surto de antavírus em um cruzeiro não representar risco ao Brasil, conforme disse o Ministério da Saúde, a preocupação sobre a transmissão entrou em pauta após o primeiro caso que aconteceu aqui no Brasil neste ano ser confirmada no domingo passado. Pernambuco não configura como território de risco para possíveis surtos. Quem garante isso é a Secretaria Estadual de Saúde. Tá ok? Você vai ter só uma gripezinha. E quem disse isso foi lá o cara da Globo. Tá ok? Lembra disso? Rapaz, tu chamando Bolsonaro de negacionista, na verdade ele tava falando a frase do tal do Drauzio Varela. Se lembra, criatura, não cai em qualquer conversa não. Tá vendo tu? Aí é aquela história, né? Nunca foi registrado nenhum caso de perdas dessa situação em terras pernambucanas. Segundo diz aqui o diretor-geral de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, Eduardo Bezerra. Então vamos confiar, né? Principalmente sabendo que os roedores silvestres, eu acho que quem precisa muito de um monitoramento seria o pessoal que mora, por exemplo, na Aritana, Dois Irmãos, o pessoal que mora nessas áreas ambientais de proteção. Porque ninguém sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe. Do mesmo jeito que Dona Cocó chegou aqui, ninguém sabe, né? Estamos propícios a qualquer coisa. E principalmente que aqui no Brasil tem um negocinho do pessoal chega aqui de todo jeito. Não existe uma barreira. O país aqui, o nosso Brasil, ele é uma coisa, é a casa da mãe Joana. Todo mundo chega, todo mundo vai. Parece a música lá da novela do Senhora do Destino. Então é preciso tomar cuidado. Porque Deus o livre, se aqui chegar, nós não vamos repetir aquilo que aconteceu em 2020. Que até hoje eu quero entender se aquilo realmente era um sonho ou era um pesadelo. Então pronto. Já soubemos aqui o que quer dizer esse antavírus. Já sabemos o que é que ele faz, o que é que ele diz. Então pronto. Viu? Menos um na lista. Conseguimos. Ponto. Pi, 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 pi. Pronto.
Viva a noite! E olha, tem um negocinho aqui, as paradas de ônibus. Hoje as paradas de ônibus estão tudo bonitas, né? Só lá na BR-101, lá quando a gente está na estrada, né, ali de Garaçu, que tem uma parte que parece mais que é só placa e um pedacinho de concreto. Tu acredita que os problemas enfrentados pelos usuários do transporte público no Grande Recife começam antes mesmo do embarque dentro do ônibus? Lógico. Diversas paradas estão degradadas ou sequer contam com sinalização. E diz aqui, né? Inclusive tem uma destas paradas que eu já passei por ali e é na Praça do Derby. A parada praticamente está caindo em cima da cabeça de todo mundo. Está a maior imundície, com todos os bancos enferrujados. Na semana passada, por exemplo, teve uma pessoa com deficiência visual que se machucou com os PVCs que caíram depois da chuva. Esse aí foi um depoimento de uma das pessoas que conversaram com a reportagem do Diário, que foi às 2 ontem, conferir o estado das paradas de ônibus. Então a situação da parada na Praça do Derby, citada aí pela moradora, né, pela pessoa que estava lá, realmente é algo que preocupa. E eu vi também. Então é uma coisa feia. Tanto que funcionários da empresa, pela manutenção das paradas de responsabilidade do consórcio de transportes, estavam tirando as placas de PVC, que desde as últimas chuvas começaram a se soltar. Imagina você, Deus o livre, você está ali e de repente lá vem uma placa de PVC na sua cabeça. Pum! Pelo amor de Deus. E olha que não é só essa questão da parada do derby. Se a gente for aqui analisar outros pontos, por exemplo, aqui, ó, vamos para Olinda. A situação fica pior na Avenida José Augusto Moreira, próximo à esquina da rua Alcina Coelho de Carvalho, lá em Casa Caiada. Moradores e pessoas que trabalham na área haviam dito aqui que existe uma estrutura que protegia o usuário e servia para identificar o local de parada dos ônibus. Agora, nem sequer a sinalização existe mais. Isso, estamos falando de 2 exemplos. Imagine você se a gente começar aqui a falar dos outros lugares. É muito bonitinho, né? Aquela parada vermelha com preta. Eu acho que o pessoal é rubro-negro ali, né? Nada contra. Um preto. Numa cidade que é toda cheia de piche, vai aumentar mais ainda a sensação térmica de calor. Sabia disso? Pois é, né? Nada contra a cor preta na parada. Eu tenho que citar bem bonitinho, porque senão é confusão. Pegava uma corzinha mais neutra, né? Tipo um vermelho, ou então um verde, né? Porque aí eles deveriam ter pensado na questão da absorção do calor pelas cores. Mas fazer o que, né? Então, gente, deixa eu ver aqui se tem mais outra informação importante, porque hoje, vamos dizer assim, né? Eu comecei um pouquinho atrasado, mas a gente não perde o foco. E deixa eu ver aqui se tem mais outra informação importante. O Banco do Nordeste libera 41 milhões de reais para a terceira parcela da conclusão das obras na Transnordestina. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá para o Brasil. Fechamos o nosso noticiário das cidades e vamos seguir em frente, né? Porque tem ainda o futebol e tem a nossa DR. Claro, lógico, evidente, eu não vou esquecer disso. Jamais. Pois é, vamos agora aí para o Brasil e o mundo. O Congresso entra na semana decisiva para destravar a PEC da 6x1, viu? E aí, tá animado para ver? Eita, meu Deus do céu, imagine. Armenda, o negócio é sério, Armenda. Meu Deus do céu. Olha, cada coisa que acontece que a gente fica besta aqui pensando se a gente ainda tem esperança nesse mundo. Mas tem, viu? Mas tem.
apesar de tanta desgraça na vida, eu vou dizer para você assim, eu não quero estar aqui repercutindo desgraça. Primeiro, que bom que o meu canal não pode fazer isso, e bom que eu não gosto disso. E digo para você assim, que a gente não tem necessidade de estar repercutindo coisas que não vai ser útil, né? Não vai ter necessidade nenhuma para nossa vida no dia a dia, viu? Então, vamos ver aqui essa situação da escala 6x1, né, que a gente tem que acompanhar, pai, tem que acompanhar, a gente tem que estar de olho na escala 6x1, claro, lógico, evidente, meu filho. Fazer o quê? É deixar passar esse negócio? Não, jamais, jamais. E diz aqui, né, que o Congresso, vamos ver aqui como é que fica, né, a discussão aí da escala 6x1 deve ganhar novos rumos nesta semana, com início marcado para amanhã uma série de audiências públicas da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a redução da jornada de trabalho. Acontece em um momento em que o tema se consolida como uma das pautas de maior interesse do governo federal, que tenta uma possível aprovação da pauta mirando outubro. Entendeu o que é que eu desenho? Não precisa, né? Pois bem. O debate também ganha impulso com o apoio do presidente da Casa, Hugo Mota. No caso aqui eu estou falando da Câmara dos Deputados, tá? O presidente do Senado, que sim é o presidente do Congresso Nacional, aí é Davi Alcolumbre. Ok? Deu para entender, né? Mais mastigado do que isso, só tu comendo um pedaço de galo. Ai, olha quem tá aqui, rapaz. Meu amigo Ivan Norberto. Já trabalhamos juntos lá na Rádio Tamandaré. Um abraço pra tu, criatura. Tamo junto. E Hugo Mota disse que a proposta é como a reforma da vida das pessoas. Sinalizou disposição para levar adiante a votação, desde que sejam consideradas as particularidades dos setores econômicos que operam sob jornadas continuadas, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Que tem que ter aquela coisa, o folguista, sei lá o quê, questão de custo, porque isso sempre vai cair para a conta do empresário, e da conta do empresário cai para mim e para a tua conta. É isso que a gente precisa entender. É muito bonito dizer, escala 6x1. Eu, por exemplo, eu trabalhei, pronto, já que Ivan Alberto está aqui, eu era folguista na Rádio Tamandaré, eu trabalhava 4x2. Só que esse 4x2, para mim, eu trabalhava um dia madrugada, outro manhã, outro meio-dia e outro noite. Eu chegava em casa largando desses 4 dias um bagaço. E aí? Imagine você. Então, como eu já falei aqui, eu preciso prestar atenção em todos os detalhes. Não adianta você estar dizendo assim, eu sou a favor da escala 6x1. Mas tem outras coisas também que precisam ser analisadas para a gente não estar fazendo besteira por aí, viu? E literalmente, né, a gente falou um pouquinho sobre, rapaz, como é que é isso aqui? Meu Deus do céu, não. Peraí, eu tenho que falar disso aqui rapidinho. Você já ouviu falar em violência política? Já ouviu falar nisso? Não sei, né? Mas vamos ver aqui. Há poucos meses das eleições de 2026, ou seja, agora em outubro, né? Lembrando, a votação acontece dia 4 de outubro, tá? E se tiver segundo turno, no último domingo do mês. Exatamente 6 em cada 6 brasileiros afirmam ter medo de sofrer alguma agressão devido às suas posições políticas. Uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi divulgada ontem, ela aponta a manutenção de um ambiente de tensão parecido ao observado na disputa de 2022. Segundo a pesquisa, 59,6% dos entrevistados disseram ter medo, né, até sofrer alguma coisa por conta da sua opção partidária. Né? Saiu do armário, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Então, cada um faz o que quer da sua vida. Intimidade já disse. Íntimo é meu, não é de mais ninguém. Tá? Então, aqui. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números indicam uma acomodação em patamar elevado do medo da violência, considerando sua manutenção além das eleições. E altamente polarizado em 2022. E como eu já disse para vocês, que a gente
já vive polarização desde os tempos da Bíblia, viu? Então, a gente tem sempre que se lembrar desse detalhe. Coré foi o primeiro encrenqueiro no mundo. Sabia dessa, né? Eu já falei aqui para vocês, se precisar eu repito de novo. Vou fazer o seguinte aqui, né? No mundo está se falando um pouco das guerras, vamos precisar ganhar um pouco mais de tempo. Vamos lá para o esporte, vamos. Pedro Luiz entrega o horário, mas eu fecho com o esporte. Olha que coisa bonita, rapaz. Pois é, vamos aí dar aquela olhadinha básica, aquela espiadinha em Náutico Esporte Santa Cruz. Eita, Lelê, Sport e Náutico engatam boa fase e figuram no G4 da Série B. Continue assim, estamos em oração. Ah, meu Deus do céu. Aí diz aqui, né? Barleta exalta parceria com Perotti, mas prega cautela no Sport na Série B. Pé no chão. É assim que se trabalha. Tem que tomar cuidado nas coisas. Não é se achar, não é se querer ser o gostoso da história, não. E tome cuidado na sua vida, viu? Inter de Limeira e Santa Cruz. A organizada do Santa faz cobranças a elenco e diretoria antes da viagem para São Paulo. E o Christian Souza diz aqui, né, que quer construir uma recuperação rápida. É, meu querido, vá trabalhar numa UPA, viu? Aí você vai saber, num hospital, numa emergência, que aí você vai sentir como é que é essa recuperação rápida. E para fechar aqui o Náutico, Vinícius vive fase goleadora e mira a artilharia da Série B no Náutico. E Roger pede desculpas aos técnicos do Náutico e recebe provocações dos aflitos em goleada alvirrubra. Então aí são as manchetes dos nossos clubes. E agora sim, fechamos com chave de ouro o nosso noticiário e vamos pensar um pouquinho, né? Não se preocupe não, que hoje eu não vou dizer quem presta para se presta não, viu? Pois é, meus amigos, mais um dia nós estamos aqui, mais um dia a gente sempre ora, fala com o Papai do Céu, e aí eu te pergunto, você pratica a gratidão? Eita, Lelê, será que tu acorda já reclamando das coisas? Ai, meu Deus, dormi mal, minhas coxas estão doendo, eu tô sem dinheiro, eu tô assim, eu tô assado. Ai, Jesus, o que é que eu faço da minha vida? Eu, quando eu era pequeno, assistia um desenho que se chamava Lipe e o Leão. Tinha o leão, que morrido sabia que quem fazia a voz era Lima Duarte. E tinha a hienazinha que ficava lá, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Se você botar esse desenho pra eu ver, eu não vou assistir. Eu não tenho paciência com esse desenho mais. Eu assistia quando era besta, né? Pequenininho, não entendia nada. Mas eu, assistindo os programas de Ronivon, quando passava na TV, eu vi uma entrevista de uma moça chamada Márcia. Eu não lembro o sobrenome dela agora. Mas ela sempre falava sobre a gratidão. E eu digo para você, mesmo com os estresses do dia a dia, não se esqueça de agradecer porque você está vivo. Mesmo que você esteja doente, você tem condições de se levantar, de se curar, tomar os remédios, fazer o tratamento direitinho. Você tem uma família, você tem outras coisas para fazer. Você se levantou, não foi para ser mais um peso social. Você se levantou, como eu costumo dizer sempre, coloco isso para a minha vida todos os dias. Se eu me levantei, é porque eu tenho uma missão nessa terra. Não esqueça disso. Você não é nenhum super-herói, você não é nenhum He-Man, nem o X-Men, ou Homem-Aranha, Capitão América, mas nós temos uma missão aqui na terra. Então, quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz, até mesmo ainda assim, abrindo os olhos, naquela coisa preguiçosa, bem Ana Maria Braga, você vai dizer, obrigado, papai. Obrigado porque eu pude acordar. E se eu acordei, tem coisa boa para se fazer e tem notícia boa para chegar. Pensa sempre assim. Que eu tenho certeza que essas dores, essas situações que você pensa que não vão ter solução, elas vão mudar de quadro. Se você não exercia o costume da gratidão, começa a partir de hoje.
Começa agora com essa palavrinha que eu estou dizendo para você. E tem uma coisa, tá? Gratidão não é privilégio de religião. Gratidão é algo que a gente bota lá de dentro do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Você já ouviu falar isso? Então pronto. Se o seu coração está cheio de tristeza, você vai exalar tristeza. Se a sua boca está cheia, se o seu coração está cheio de alegria, o cheio de gratidão, com certeza todo mundo vai sentir o cheirinho da gratidão que vai vir de você. E assim, terminamos o De Olho com Você de hoje, desta terça-feira chuvosa, preguiçosa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela nossa amizade aqui, ó. Hashtag nossa amizade viva! Viva a noite! Um abraço para vocês aí de Igaraçu, na rádio Igaraçu FM 87,5. Um abraço especial para nossa querida chefa, eita, Vera Maria. Beijo para você, minha amiga. Estamos juntos. E para você que ouviu também na Rádio Vitória, muito obrigado. Você que ouviu, que assistiu, que viu, compartilhou, enfim. Obrigado por toda essa amizade. E amanhã a gente volta na permissão dele. E ele vai permitir, ele vai deixar. Porque ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus.